Olá, bem-vindo à sua 44ª aula de programação em Python. Nessa aula, eu vou introduzir o conceito de strings. Então, o que é string? String é texto. É uma frase, uma palavra, uma letra, um caractere. Então, string é qualquer coisa que faça parte de um conjunto de texto. Pode ser, por exemplo, uma palavra, um caractere qualquer, um caractere vazio também é um caractere. Posso colocar entre aspinhas e entre tracinhos. E basicamente é qualquer coisa que eu colocar aqui dentro. Então, por exemplo, na minha função print, eu espero receber aqui um valor. E eu posso receber um valor de texto, que é string. Então, existem diversas formas de criar strings. Se eu posso usar strings e print, a gente já deve ter visto algumas. Uma das formas é colocar entre aspas simples. Olá, meu nome é Pedro. Linguagem de MSN. Então, olá, meu nome é Pedro é uma string que eu coloquei entre aspinhas. Posso colocar entre com dois tracinhos. Olá, meu nome é Pedro. Isso também é outra forma de criar uma string. Posso colocar, por último, entre três asponas. Olá, meu nome é Pedro. Vou colocar aqui. Ok. Olá, meu nome é Pedro. E aí você vai ver que ele mostra aqui uma string um pouco estranha, né? Que ele tem esse barra ao contrário n, barra ao contrário n. Já vou entrar em detalhes sobre o que é esse barra ao contrário n. Então você vê que eu posso guardar strings invariáveis, isso não há nenhum problema. Se eu pedir x, dá aqui a mesma coisa, eu posso fazer a mesma coisa com qualquer entrada que eu colocar aqui. Então, essas são as três formas básicas de colocar string, de criar o string. Um detalhe, o que acontece se eu colocar aqui, por exemplo, eu fui, sei lá, eu fui sambar, mas quiser colocar sambar entre aspas. Tudo bem, eu posso colocar entre aspas sambar. Agora, o que eu não posso fazer é tentar fazer isso aqui. Colocar entre aspas simples, sendo que aqui, quando eu estou criando a minha string, eu estou usando aspas simples. Porque a primeira aspa e a última aspa indicam o começo e o final de uma string. Então, se eu coloco desse formato, ele identifica que o começo é aqui, o final é aqui. Agora, se eu coloco com aquelas aspas duplas, aí sim ele identifica o começo é aqui e o final é aqui. Então, se eu der enter nisso aqui, você vê que aparece aqui as aspinhas duplas. E nesse caso, as aspinhas duplas, elas estão contando como um caractere da minha string. Então, certo? Então, elas não indicam começo e final da minha string, mas sim são caracteres da minha string. Certo? Agora, em strings, existe uma outra forma de criar novas strings que se chama concatenar. Caramba. Concatenar. Concatenar é basicamente somar uma string a outra. Então, por exemplo, eu posso pegar x e colocar eu em um espaço aqui. Eu posso pegar y e colocar fui. E posso pegar z, colocar aqui sambar. E aqui eu vou colocar entre aspas. Se eu pegar e tentar somar x mais y mais z como se fosse números, você vai ver que ele vai gerar uma string concatenada, vai gerar uma nova string, que é a soma das strings anteriores. Isso aqui é o nome
de concatenação de strings. Agora, além de usar o sinal de mais, eu também posso usar o sinal de multiplicação. Então, por exemplo, se eu quiser pegar eu e aqui y, eu quiser colocar vários pontos, mas vamos supor que eu queira colocar 20 pontos. Eu simplesmente pego e multiplico o que? A string. Desculpa, eu queria ponto. Multiplico aqui o asterisco no sinal de multiplicação. A string, que só contém o caractere ponto, por 5. E aí eu pego x mais y e eu vou ter 5 pontos. Então eu posso pegar e criar uma nova string a partir de uma outra string por meio da multiplicação, que é a mesma coisa que somar 5 vezes o caractere ponto. Então isso aqui também é concatenar strings. Certo? Agora, o que eu não posso fazer? Tentar pegar, por exemplo, e colocar eu vi o jogo, e aqui eu quero dizer que eu vi o jogo 17 vezes. Se eu fizer isso aqui, ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu não consigo... Porque eu não consigo simplesmente juntar palavras assim. Nem mesmo se eu tentar colocar aqui o mais. Você vai ver que ele vai dar um erro aqui, dizendo que ele não consegue converter o inteiro 17 no objeto string, str, de forma implícita. Então aqui eu estou convertendo implicitamente 17, estaria tentando, né, converter implicitamente 17 numa string. E o Python ele não consegue fazer isso. A mesma coisa vai valer para floats e para outros tipos de data. Então não posso usar essa sintaxe aqui. Agora, eu posso tentar, por exemplo, usar a sintaxe do print. Será que, lembra de colocar entre vírgulas, será que isso é válido para criar uma string? E você vai ver que ele não vai criar uma string. O que ele vai criar é uma tupla. Lembra, quando a gente coloca vírgulas aqui, eu estou implicitamente criando uma tupla. Quando eu colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, que saiu 4 porque eu cliquei errado. Então aqui é a mesma coisa. Ele não vai juntar o 17 para as minhas duas outras strings. Ao invés disso, ele vai pegar e vai criar uma tupla. E na função print, muito provavelmente, ele converte essa tupla aqui em um texto só, certo? Então, tudo bem. Agora, aqui está dizendo que eu não consigo converter inteiro implicitamente. Existe alguma forma de eu concatenar strings de forma implícita? Existe. Por exemplo, se eu colocar eu vi o jogo 17 vezes. E aí você vai ver que dessa vez ele consegue somar o 17 para o meu eu vi o jogo tantas vezes. Então, isso é uma forma de concatenar strings explicitamente. Agora, note que eu posso colocar tanto aspas simples aqui na hora de concatenar explicitamente, quanto aspas duplas. Não há nenhum problema quanto a isso. Agora, um último detalhe que a gente precisa ver é se aqui eu precisaria colocar espaços. E você vê que não é preciso. Uma exceção é, por exemplo, se eu quiser aqui criar explicitamente, concatenar duas strings, só que aqui eu colocar aspas triplos. Então aqui você vai ver que ele vai conseguir concatenar corretamente. Só que se você pegar e juntar aqui, ele cria também. Só que você vê que é bastante complicado de saber o que é o que. Então é sempre melhor você dar esse espacinho se você for concatenar
explicitamente uma string. Beleza? Agora, e se eu tiver que colocar um 17 dentro da minha string? Como é que eu faço para converter um outro tipo de data, um número, uma lista, numa string? Eu simplesmente coloco str e a data que eu quiser aqui. Então, por exemplo, str17 vai me gerar a string 17. str, e aqui eu vou colocar uma lista 1, 2, 3, vai me gerar a string que é 1, 2, 3. str, e aqui eu colocar a tupla 1, 2, 3, você vai ver que ele também vai conseguir gerar para mim a minha string a partir da minha tupla. Então, a string, o str, que a gente já viu, o int, o float, o list, o tuple, é semelhante a todos esses métodos construtores ou funções que a gente viu, que você coloca um tipo de data aqui e ele vai converter para strings, certo? Eu posso tentar aqui, eu vi o jogo str17 vezes. Ele vai dar que a sintaxe é inválida. Então, mesmo que eu consiga converter str17, o 17 para uma string, ele não faz a minha concatenação implícita. Agora, se eu colocar o sinal de mais aqui, ele faz a minha concatenação do mesmo jeito, certo? Agora, aqui no começo da aula, a gente viu que quando eu colocava entre 3 aspas e ia dando Enter, aparecia o barra ao contrário N aqui. Você lembra que quando eu falei do print, na aula de 2 atalhos para Python, se eu queria colocar aqui um Enter sem ter que colocar 2 prints separados, eu poderia colocar o barra ao contrário N. E o barra ao contrário N indicava para o meu print que aqui eu quero pular uma linha, certo? Então, o barra ao contrário N, na verdade, ele não vem do print, ele vem de strings. O barra ao contrário, seguido de um caractere qualquer, indica a colocação de algo em específico. No caso aqui, ele está colocando um Enter. Se eu colocar, por exemplo, então, eu colocar aqui, eu vi o jogo, vou dar um print, vai. Se eu colocar aqui, dentro do print, um barra ao contrário T, ele vai colocar um tabzinho aqui na frente. Se eu tentar, por outro lado, pegar aqui e colocar barra ao contrário V, você vai ver que ele vai colocar um símbolo estranho aqui, certo? Então, conforme você pode olhar tabelas, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo uma tabela que tem esses barra ao contrário qualquer coisa, tem no livro do Aprendendo Python. Então, conforme você vai colocando aqui, você consegue entradas especiais dentro da sua string. Lógico, se eu pegar a minha string aqui, por exemplo, que está no print, e atribuir para uma variável x, você vai ver que aqui ele não vai aparecer o tab no meu x, ele vai aparecer o barra ao contrário t. Então, o que acontece? Essa aqui é a minha string, e essa aqui é a minha string convertida para um formato de impressão, certo? Então, minha string natural é essa, e minha string num formato de impressão é essa. São duas coisas diferentes. O que sai no print e a string que você criou. É preciso destacar isso. Barras ao contrário que eu preciso dar uma mostrada para vocês. Primeiro é o barra ao contrário, barra ao contrário. O que dá o barra ao contrário, barra ao contrário? Se eu pegar, imprimir o barra ao contrário, você vai ver que ele vai imprimir só barra ao contrário. Então, lembra quando a gente colocava %%
para indicar que quer colocar 1%, a mesma coisa aqui, barra ao contrário, vai indicar para a gente que ele quer colocar um barra ao contrário. Se eu quiser colocar aquele negócio de, por exemplo, eu fui sambar, mas quiser colocar o sambar entre aspas duplas também, que teoricamente eu não posso fazer porque aqui também está com aspas duplas. Eu coloco barra ao contrário, aspas, sambar, barra ao contrário, aspas. Então você vai ver que ele não vai dar nenhum erro. Se eu tentar imprimir isso aqui, ele vai simplesmente imprimir eu fui sambar. Então, barra ao contrário, aspas duplas ou barra ao contrário, aspas simples, eles servem para você colocar aspas duplas ou aspas simples onde você não poderia, teoricamente, colocar. Ok? Então, a última coisa que eu preciso mostrar para vocês é que, do que a gente viu até agora, strings mais ou menos se comportam como variáveis. Eu posso simplesmente atribuir um valor delas para uma variável que eu criar, posso somar elas, posso multiplicar elas. Não posso dividir nem subtrair uma string da outra. E uma outra coisa que eu posso fazer é colocar dentro de uma lista ou dentro de uma tupla strings. Então, se eu colocar aqui eu, vírgula, fui, vírgula, sambar. Veja que não vai haver problema nenhum. Ele vai criar a minha lista com as 3 strings. Eu poderia ter pegado aqui e misturado ainda. Ter colocado um inteiro qualquer. 17, 18. Opa, aqui eu fiz besteirinha. Você vai ver que ele vai criar a minha lista da maneira adequada, não tem problema nenhum. Então, até aqui, eu estou vendo que strings se comportam mais ou menos como variáveis comuns. Mais para frente, a gente vai ver que não é bem assim. Provavelmente nas próximas 2 aulas. E uma última coisa que eu preciso falar para vocês é sobre o input. Então, essa é a última forma de criar strings. Como é que é? Simplesmente usando o input. Lembra que quando eu falava que eu pegava o input, eu precisava colocar aqui um int, porque ele recebia no formato de texto e depois a gente tinha que converter? Ou seja, aqui ele vai receber, quando eu colocar no meu input aqui, ele vai transformar qualquer coisa que o usuário digitar numa string. Então aqui x vira uma string, vira string Pedro no caso. Então, agora vamos fazer um exercício para reforçar o que a gente viu em aula. E esse exercício aqui a gente já fez várias aulas atrás, quer dizer, eu passei para vocês fazerem. E é um exercício que a princípio é simples, você pega um número menor que 1000 e converte ele para essa forma de texto aqui. Então, você imprime 326 igual 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades. Separando com vírgula adequadamente, colocando E, colocando o S, o dezenas, centenas e tal. Então, a princípio parece simples. Agora, na verdade várias complicações. Uma é a concordância entre o número que está aqui e se você deve colocar S ou não. A segunda é colocar vírgula e o E no lugar certo. E a terceira é tentar colocar tudo numa mesma linha. Se você for ver a solução que eu coloquei, é uma solução extremamente complexa, com várias e várias linhas de código. E a gente vai ver que agora, usando strings, isso aqui consegue ficar mais simples. Então, para a gente resolver isso, o que a gente vai fazer? Então, primeiro, ele pede para a gente testar com esses números aqui. Então, eu criei uma lista que contém todos esses números para a gente poder testar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um dos números dentro da minha lista. Então, em lista.
que eu vou fazer? Eu vou pegar e descobrir quais são as centenas desse número. Para isso, a gente pega o número, faz a divisão inteira por 100. Quais são as dezenas desse número? Para isso, a gente pega o número, resto da divisão por 100 e divide inteiramente por 10. E por último, as unidades, eu vou pegar o número e simplesmente dividir por 10. Certo? Então aqui peguei centenas, dezenas e unidades. E eu vou criar uma variável saída, e a saída vai ser o quê? Vai ser uma concatenação de string. Vai ser string num com igual. Então essa começa sendo a minha saída, que é esse primeiro trecho aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que ver é na hora de adicionar as minhas centenas. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou verificar se eu tenho alguma centena. Então, se centenas é maior que zero, certo? Se centenas for realmente maior que zero, então o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que colocar, vamos pegar aqui e colocar, se centenas for maior que 1, então nesse caso eu tenho que adicionar para a minha saída centenas. Caso contrário, eu vou ter que adicionar para a minha saída só centena. Certo? Então, a princípio é isso, lógico, eu também tenho que adicionar para a minha saída o valor numérico das minhas centenas, certo? E aí, vou ter que continuar a escrever isso. Só que, aqui surge uma complicação. Primeiro, eu devo colocar vírgula, eu devo colocar e, ou não devo colocar nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar primeiro se dezenas é maior que zero. Se dezenas realmente for maior que zero, então eu vou adicionar para minha vírgula, para minha saída, vírgula. Agora, se dezenas for igual a zero, eu devo adicionar primeiro e, caso a unidade seja maior que zero, certo? Porque acabou meu número. Ou, se minhas unidades for zero, eu não adiciono nada. Então, eu posso cortar isso aqui, certo? Então, ou adiciono vírgula, se dezenas for maior que zero, e caso dezenas seja zero, né, porque dezenas nunca vai ser menor que zero, eu vou pegar e verificar se a unidades é maior que zero. E se a unidades for maior que zero, eu vou adicionar para minha saída um e. Por quê? Porque eu sei que a dezenas é zero, então o meu número é um número do estilo 101, por exemplo. Então essa foi a parte de adicionar esse trecho aqui. 3 centenas ou uma centena, ou seja lá o que for. Certo? Então, o meu trecho seguinte verifica dezenas. Certo? Então, se dezenas é maior que zero. Por que eu não vou colocar aqui dentro? Porque senão eu vou pegar e acabar colocando vários ifs, dependendo dos resultados que eu tiver aqui dentro. Então é mais fácil eu colocar um if aqui fora, vai ser menos coisa do que colocar aqui dentro. Então, e também ficar mais organizado para vocês entenderem. Então, se dezenas for maior que zero, de novo, eu vou vir aqui e vou adicionar as minhas dezenas, certo? Agora, eu tenho que verificar se dezenas é maior que 1, e aí, nesse caso, eu vou adicionar dezenas, ou, se dezenas for igual a 1, eu vou adicionar só dezena.
certo? Então, esses são dois casos possíveis. Agora, o que eu vou fazer depois? Eu tenho que ver se minha unidades é maior que zero. Se unidades for maior que zero, eu vou adicionar aqui um E. Colocar aqui espaço. Porque eu tenho que adicionar minhas unidades. Agora, se unidades for zero, eu não vou ter que adicionar nada. Então, eu vou deixar sem um else aqui, certo? E, por fim, eu verifico se a minha unidades é maior que zero. Se for maior que zero, eu vou adicionar a minha string unidades e vou pegar aqui e verificar se unidades é maior que 1. Se for esse o caso, saída, eu vou adicionar string unidades. Caso contrário, eu vou adicionar string unidade. Note que, para todos os casos que eu coloquei aqui, eu poderia ser simplesmente colocado aqui, adicionado dezena, e aqui eu poderia ter feito isso. Isso é poupar para você um if, né? Porque você pode adicionar o seu S aqui. O único cuidado que você teria é de colocar o espaço aqui. E eu posso fazer isso aqui para todos. A princípio, isso vai poupar colocar um else aqui, certo? Porque é a mesma coisa que colocar um S no final quando você coloca o plural. Dezena, dezena. E aqui coloco unidade. E aqui eu só adiciono o S se eu tiver mais de uma unidade. E como acabou no meu número, não tenho mais nada, eu acabo ele aqui, basicamente. Então, o que eu vou fazer depois de ter feito tudo isso? Eu vou pegar, imprimir a minha saída. Certo? Então, vamos ver se isso aqui tudo está certo ou se tem algum erro. Então, você vai ver 3, 2, 6, 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades. 3 centenas, 1 centena, 3 centenas, 2 dezenas. Então, aqui teve um erro. Porque aqui eu tinha que ter colocado um E. Então, 3 centenas, 1 dezena, 3 centenas, 5 unidades. Então, aqui faltou E, está no lugar errado. 3 centenas, também E está no lugar errado. Aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo. Então, o que está errado? Quando eu não tenho nenhuma unidade, eu só tenho centenas e dezenas. Então, primeira coisa, em algum lugar aqui faltou um espaço, que eu creio que seja aqui. É aqui mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar aqui, para o caso de unidades ser zero. Então, aqui dentro, eu tenho que ver se unidades... Eu tenho que ver que aqui eu só vou colocar vírgula se unidades for maior que zero. Aí sim eu coloco vírgula. Agora, se unidades for zero, aí eu vou colocar só um E. Por quê? Porque o meu número ele vai acabar nas minhas dezenas. Então, agora você vai ver que sua saída está correta. Então, essa é a forma de você reescrever o exercício usando strings. Você tem dois exercícios para casa. O primeiro exercício é um exercício simples. Você vai pegar e vai receber do usuário o nome de um atleta. Vai receber 5 saltos que você tem que imprimir nesse formato. Primeiro salto, segundo salto, terceiro salto, quarto salto, quinto salto. São floats os saltos. E depois você vai imprimir para o resultado final. O nome do atleta, os saltos, na ordem que eles foram passados e colocados nesse formato aqui, numa linha só, e a média dos saltos que o usuário informou. E um segundo exercício que você tem para fazer é semelhante. Você vai receber o atleta,
Aparecida aparente, as notas do atleta, que no total são 7, e você vai pegar e vai mostrar o resultado final, o nome do atleta, melhor nota, pior nota e a média. E para calcular a média, você desconsidera a melhor e a pior nota, tá certo? E você vai tentar colocar a impressão do resultado em um único print. Então, isso você tem que tentar fazer. Esse é o desafio desse exercício. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.